Com relação aos livros, agora sim, né, entrando especificamente na discussão dos apócrifos, que não são pseudepígrafos, mas apócrifos. Esses são aqueles que a Igreja Católica aceita como sendo, de fato, inspirados, né? Então, quais são esses livros que são considerados inspirados pela Igreja Católica, mas não são considerados inspirados pela Igreja Protestante? Eu vou citá-los aqui. Os principais, então, aí são 7 livros e mais 4 acréscimos, ou apêndices, né, aos livros canônicos, totalizando 11 escritos. Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, um dos mais conhecidos aqui, o Eclesiástico, que também é chamado de Siraque, né, o Eclesiástico, o livro de Baruque, que inclui aquela carta de Jeremias, né, a famosa carta de Jeremias perdida no capítulo 6, primeiro e segundo Macabeus, e os acréscimos, então, sendo um pequeno acréscimo, não tão pequeno, são quase 6 capítulos, ao livro de Ester, do capítulo 10, verso 6, até o capítulo 16, verso 24, na Bíblia Católica, esse texto não está na Bíblia Protestante. E 3 acréscimos ao livro de Daniel. O primeiro é chamado de Oração de Azarias e Cântico dos 3 Jovens. Está lá em Daniel 3, de 24 a 90. Essa é uma inserção no livro de Daniel que não está na sua Bíblia, mas está na Bíblia Católica. A segunda inserção é chamado de A História de Susana. Seria o capítulo 13 de Daniel. Na sua Bíblia só tem até o 12, né? O capítulo 12. O capítulo 13 de Daniel é a história de Susana, uma inserção também que nós entendemos foi feita pelo catolicismo. E o terceiro enxerto ao livro de Daniel é o capítulo 14 de Daniel, que você também não tem aí, obviamente, que é chamado de A História de Bel e o Dragão, uma lenda sobre um dragão. Bel e o Dragão. E além desses, há mais 3 livros apócrifos que foram aceitos por alguns, mas não por toda a Igreja Católica. Por exemplo, lá, qual foi o momento definitivo em que o catolicismo se reuniu e disse: esses livros e essas partes aqui, todos são inspirados? Isso se deu em 1546, ou seja, no século XVI, que o catolicismo finalmente se pronunciou dizendo: esses livros aqui que os protestantes não aceitam, nós aceitamos, são inspirados. O que tem de importante essa data de 1546? Se você ler a história, você sabe que é o período da Contra-Reforma. A Contra-Reforma foi uma reação católica ao crescimento da Igreja Reformada na Europa. O começo da Igreja Reformada, 1517, né? Com Martinho Lutero, 31 de outubro, enfim, as 95 teses. Daí para frente foi uma enxurrada, uma avalanche. Cada vez mais cidades, territórios, estados, países foram aderindo à fé protestante reformada. Num instante, a Alemanha inteira já estava praticamente seguindo os princípios protestantes e reformados. A Suíça, né, a França, boa parte da França, veja, João Calvino é francês. Na verdade, o nome dele é Jean Calvin, né? A gente chama de João Calvino, mas ele é um francês que mais tarde reside em Genebra, cidade da Suíça, uma cidade-estado, até hoje uma cidade independente, dentro da Suíça, e dali se torna a cidadela, né, o castelo da Reforma em toda a Europa. Mas então, outros países, Holanda, Bélgica, a Inglaterra, né, toda a Grã-Bretanha, a Inglaterra inteira se declara não católica, se declara protestante. Isso tudo até
o ano 1540. Até 1540, todo o norte da Europa, Suécia, Noruega, os países nórdicos, todos eles já estão inundados pelo protestantismo. Então o catolicismo percebe que se não fizer alguma coisa, vai ser varrido da Europa. Por isso se reúne em Trento, na Itália. Ano passado eu passei nessa cidadezinha, pude conhecê-la, né, e bem lá nos Alpes, né, italianos, e a Igreja Católica se reúne ali para o Concílio de Trento. E vai fazer, então, o movimento da contra-reforma, para barrar, que daqui a pouquinho a reforma vai estar em Roma, e daí não sobra mais nada. E então eles tomam uma série de medidas que se tornam eficazes. Sim, existe uma grande eficácia no movimento da contra-reforma e eles conseguem barrar o avanço da reforma e até fazê-la recuar. Por exemplo, um país como a França, que já estava quase que, né, boa parte tomado pelo protestantismo, acaba sendo um campo neutro depois disso. Né? Digamos que o catolicismo nunca conseguiu retomar inteiramente a França, mas também o protestantismo não conseguiu. Então, até hoje, a França talvez seja um dos países mais ateus do mundo. Né? A história mostra isso. Mas lá poderia ter sido um país protestante. Observe, entre as coisas que a Contra-Reforma teve que fazer para garantir, brecar o avanço do protestantismo, estava defender aquelas doutrinas que o protestantismo estava acusando como falsa. Qual era a principal? Agora é a história, você tem que lembrar da fé reformada, da reforma de Lutero. Né? Qual era a principal doutrina atacada pelo protestantismo? Sustentada por Roma, mas atacada pelo protestantismo. A doutrina do purgatório. Da salvação depois da morte. Certo? Por quê? Porque era esse o principal ganha-dinheiro do catolicismo. O modo de ganhar dinheiro, de conseguir arrecadar recursos pelo catolicismo, era a crença no purgatório. Mas por quê que isso era tão valioso? Porque o sistema católico dizia que a igreja tinha autoridade para interceder pelas almas que estariam no purgatório. E intercedendo, né, poderia fazer com que essas almas antecipassem a sua pena lá e saísse mais cedo. Então, como é que chama no Brasil, né? Quando a pessoa sai da cadeia mais cedo, tem umas expressões aí para indicar, eu esqueci agora, mas é abreviação de pena. Você está condenado a 30 anos, mas você vai ficar só 6. Bom comportamento. Faz uns cursos, estuda lá, você sai mais cedo da prisão. É assim no Brasil. E, de certa forma, é assim também a ideia católica. Você pode sair mais cedo do purgatório, mas não para alguma coisa que você faça, porque você foi para lá já era. Agora é só ser sapecado lá. Mas a igreja podia fazer isso, porque o Papa tem as chaves de São Pedro. Ele pode abrir e fechar. Então ele pode antecipar. Ora, então, vamos vender a antecipação. Isso era conhecido como indulgência. As indulgências nada mais eram do que um papelzinho, uma declaração, né, papal, dizendo que fulano de tal pode sair mais cedo do purgatório. Desde que o Papa assinasse o papel, né? Mas para isso tinha que pagar. 5 minutos, né? Então, as missas eram pagas até hoje. Se você quiser fazer uma missa do 7º dia, tem que pagar. Não é de graça. Precisa pagar, até onde eu sei, né? Pode ser que mudou, mas as informações que eu tinha, faz algum tempo que eu não vou em missa do 7º dia. Então, até onde eu sei, ainda precisa pagar para poder fazer a missa de 7º dia. Né? Que é uma indulgência. Por que a missa de 7º dia? Porque no 7º dia antecipa a saída do purgatório.
os protestantes disseram, depois que ele morreu não tem mais o que fazer. Salvação é em vida. Você tem que se arrepender e crer para ser salvo. Se você perdeu a oportunidade, rejeitou, não quis, depois que morreu, não tem mais o que fazer. Não existe mudança de destino depois da morte. E desafiava o católico, me prove na Bíblia se existe salvação depois da morte. Me prove na Bíblia se tem salvação depois da morte. E de fato não tem nenhum texto entre os 66 livros bíblicos falando de salvação depois da morte. Mas, num dos livros de Macabeus, existe um sacrifício que Judas Macabeu faz por causa de alguns mártires, alguns homens que morreram. Mas eles, de fato, foram covardes na situação histórica lá. E aí eles são mortos, tal. O Judas Macabeus faz um sacrifício por eles. Percebe? Então agora você tem um texto bíblico justificando, de certa forma, que se faça alguma coisa pelos mortos. Essa é a razão pela qual os livros de Macabeus foram reconhecidos em 1546 pelo Concílio de Trento como canônicos, porque eles então eram uma prova para a teologia católica contra a acusação dos protestantes. Agora, o que os protestantes continuaram dizendo? Vocês criaram os livros aí de vocês. Né? Vocês encontraram livros para provar o ponto de vocês, mas esses livros nunca foram aceitos. Vocês agora os aceitaram para justificar o ponto de vocês. Por sua vez, o catolicismo usou alguns argumentos, e nós temos que ser honestos, né, com os argumentos contrários. Eles disseram, mas esses livros já estão, de certa forma, na Bíblia há muito tempo. É verdade. Antes de 1546, esses livros, ou alguns deles, não todos, já circulavam em algumas versões da Bíblia. Em duas, para ser bem exato. A primeira delas, na primeira tradução do Antigo Testamento que foi feita, que nós chamamos de Septuaginta, talvez você já ouviu falar esse nome, né? A Septuaginta, ela foi uma tradução feita no primeiro século, ainda antes de Cristo, ela começou a ser feita. E nessa tradução grega do Antigo Testamento, que foi feita principalmente por judeus de influência grega e não hebraica, é provável que os apócrifos estivessem. Apesar de que nós só temos cópias da Septuaginta do quarto século. E lá, nessas cópias do quarto século, esses apócrifos de fato aparecem. Mas nós não temos cópias do primeiro século. Então não é possível dizer se nas primeiras traduções feitas no primeiro século eles estavam. Mas é possível dizer que nas cópias do quarto século eles estavam. Ou seja, não é uma prova. Não é uma prova decisiva, mesmo que fosse, não é o texto hebraico. É uma tradução do texto grego do Antigo Testamento. Segunda tradução em que... Sim, acabou, mas eu preciso ainda complementar esse ponto. Segunda tradução em que os apócrifos aparecem. Na mais famosa das traduções latinas da Bíblia, chamada de a Vulgata. A Vulgata foi feita por um homem chamado Jerônimo. Isso lá já no V século. Ele, um hebraísta, um conhecedor profundo do hebraico e também do grego, resolveu fazer uma tradução da Bíblia do hebraico e do grego. Hebraico é o Antigo Testamento, o grego é o Novo Testamento, para o latim, porque o latim era a língua dominante nessa fase do V século, né? Por volta do ano 400 e qualquer coisa.
Ao fazer essa tradução, Jerônimo incluiu os apócrifos nessa tradução. Mas, de maneira relutante. Ele mesmo disse, eu só vou incluir, isso aparece como se fosse uma nota de rodapé, eu só vou incluir esses livros aqui porque eles são de conhecimento da igreja como um todo. E eles falam sobre uma época importante, né, historicamente falando, mas eles nunca foram reconhecidos. Eles nunca foram aceitos como inspirados. Então, note, a própria Vulgata, que é a primeira tradução católica oficial, feita por Jerônimo, ela mesma está dizendo que aqueles livros não são inspirados. Embora ela estivesse trazendo esses livros para conhecimento da posteridade. Como ninguém lê nota de rodapé, né, em livro, as pessoas que iam receber esse texto mais tarde, simplesmente liam esses livros como se fossem Bíblia. Então, nesse sentido, Jerônimo fez um mal e um bem ao mesmo tempo. O bem, quando ele disse, não são livros inspirados. O mal, quando ele os colocou na Bíblia. Assim, as pessoas passaram a ler como sendo inspirados por Deus. Mas é só mesmo em 1546, quando o catolicismo bate o martelo e diz, esses livros são inspirados. Então, qual argumento é mais forte? É isso que agora cabe às pessoas raciocinarem, né? E parece que o argumento mais forte continua sendo o argumento protestante. Porque ele diz o seguinte, quando Jesus tinha uma Bíblia nas mãos, não tinha os apócrifos. Essa Bíblia eram os 39 livros da hebraica, da Bíblia, do texto, que a gente chama texto massorético, que tem as anotações dos rabinos judeus, a Massora. Esse texto é o texto inspirado por Deus. Portanto, nós não temos que questionar esse texto, se Jesus não questionou, se os apóstolos não questionaram. Se a tradição posterior a isso, que envolve a Septuaginta, que envolve a Vulgata Latina, passou a incluir esses livros, o fez por conta e risco. E não por um entendimento anterior da igreja, e nem de Cristo, nem dos apóstolos. Consequentemente, quando a tradição atribui autoridade a esses livros, está, na verdade, indo contra a autoridade dos outros livros. E está dizendo que, em última instância, quem determina o cânon é a própria tradição, a própria igreja. Então, por que não continuar a colocar outros livros? Seria infinito, né? Poderíamos até hoje estar dizendo, sabe que esse livro aí está legal? Vamos considerá-lo canônico. Nós voltamos ao ponto original. É a inspiração que determina o cânon, não é a igreja. É a inspiração, o reconhecimento de que aquele livro, quando foi escrito e quando chegou às mãos daquela igreja na época, já foi aceito como sendo de Isaías, de Jeremias, de Daniel, de Paulo, de Pedro, de João, né, e de todos os demais. E esses outros livros que não são escritos, porque note, Macabeus, Tobias, Judite, não tem nenhum profeta nessa história. Aliás, é interessante que o próprio livro de Macabeus, numa certa altura da sua narrativa, ele diz o seguinte, que já não havia mais profeta autoritativo em Israel há séculos. O próprio livro não está dizendo que ele é um livro profético, mas que já havia cessado a profecia em Israel. Se o próprio livro diz que a profecia havia cessado, que não havia mais essa autoridade profética, por que é que nós o reconheceríamos como inspirados? Como inspirado. O fato é que a evidência histórica mostra que o catolicismo reconheceu esses livros para ter munição contra o protestantismo. Mas exceto, para finalizar, exceto
essa passagem aí da oração, do sacrifício pelos mortos, feito no livro dos Macabeus, exceto 2 ou 3 outras passagens meio complicadas, no geral, esses livros não fedem nem cheiram. Ou seja, eles não acrescentam nada em termos de teologia e doutrina e também não tiram nada. E quase todos eles são ainda mais incisivos contra a idolatria do que os próprios livros canônicos. Ou seja, de certa forma, quando o catolicismo reconhece isso, dá o tiro no próprio pé. Porque se por um lado eles vagamente podem servir para fundamentar algumas daquelas doutrinas que eram tão caras, tão importantes para o catolicismo no século XVI, na sua maioria, esses livros atacam frontalmente a idolatria dominante na tradição católica. São muito mais um tiro no pé do que, de fato, uma ajuda, né, às práticas teológicas católicas.